Bom dia, o Senhor te abençoa. Mais um dia de bênção, mais um dia de compromisso com o Senhor, mais um dia de vitória. Hoje eu quero te trazer uma palavra de ânimo para você que está amargurado ou amargurada, para você que o seu coração queima pela obra do Senhor, para você que às vezes fica com um nó na garganta, esperando e perguntando a Deus quando vai acontecer. Amém? Eu quero te falar lá no livro de 1 Samuel 1. Todos nós conhecemos o que está escrito em 1 Samuel, não é? É a história de Eucana com suas duas mulheres. Eu quero te dizer uma coisa. O Senhor tem o tempo certo para a sua vida, para a minha vida. Eucana, ele tinha suas duas mulheres. Uma chamava Ana e a outra chamava Penina, não é? Penina era aquela mulher que gerava filho todos os anos. Penina, ela dava a Eucana filhos. Naquela época o homem podia ter duas mulheres. Mas Ana, a mulher com quem Eucana era apaixonado, a mulher com quem Eucana amava, ela não podia gerar filhos. E aquilo suscitou uma amargura muito grande no coração de Ana. Sabe, a Ana era uma mulher de alma amargurada. A Ana, ela não podia trazer uma alegria para o seu esposo, porque ela amava seu esposo. E eu quero te chamar a atenção para a questão de ministério. Você ama o seu esposo, sabe aquele noivo que nós estamos esperando e que você é apaixonada com ele e você não consegue frutificar, você não consegue dar a ele um fruto? Deixa eu te falar, aquieta seu coração. Vai chegar o tempo de Deus na sua vida. Eu tenho experimentado esse tempo e eu estou vivendo esse tempo de Deus na minha vida. Então eu venho aqui te dizer algo. Penina era aquela que gerava descendentes. E todo ano Eucana, ele ia sacrificar ao Senhor. E ele pegava Ana, pegava Penina, os filhos de Penina, e ia ofertar ao Senhor, ia fazer sacrifícios ao Senhor. Né? E a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que a sua rival, sabe a Penina? A Bíblia vai dizer no versículo 6 do capítulo 1, provocava ela excessivamente para irritar. Sabe por quê? Porque Ana não dava filhos a Penina, não é porque ela não queria, não, porque o próprio Deus tinha cerrado a madre de Ana. No linguajar de hoje, o próprio Deus tinha feito uma laqueadura de trompas em Ana. Então, por mais que Ana pudesse ir aos médicos da época, fazer as orações, fazer as campanhas, os votos, chorar de madrugada, até a alma amargurada, não era o tempo de Ana trazer um filho para Eucana. Sabe por quê, minha querida, meu querido? Porque o filho de Ana não era para Eucana. Entenda esse mistério. O filho de Ana não era para Eucana. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, dentro do ministério, não é para pastor. Não é para grupo de oração. Não é para líder nenhum. Vai ser para a glória dele. E vai ser no tempo dele. Então eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Amém? Deus viu a situação naquela época. Eu quero falar da situação daquela época, uma situação em que o povo de Deus se encontrava. Tinha um sacerdote corrompido, o altar estava contaminado, sacerdotes vivendo uma vida de imoralidade, desviando a oferta do altar, sacerdotes, filhos de sacerdotes prostituindo. Por que Deus deixou essa passagem? Por que Deus permitiu que a história da vida de Ana, que o sofrimento de Ana fosse inserido no livro sagrado? Porque Deus sabia que em todas as épocas haveria esse tipo de situação, porque Deus ele é onipresente. No meio de tanta malícia, no meio de tanta corrupção, Deus agora coloca no quadro da história uma família, um esposo com duas mulheres. Um noivo com duas igrejas, uma que frutifica de uma hora para outra. Eu quero te dizer uma coisa, não permita, não fique irado com Deus, porque se você está vendo que tem alguém frutificando demais, preste atenção nos frutos que todo ano está produzindo.
e a outra com a madre cerrada. Quantas vezes a gente sonha com o ministério, né? Quantas vezes tem algo no coração da gente que a gente fala, Senhor, isso vai acontecer. Senhor, se isso acontecer, o seu nome vai ser glorificado. Senhor, se for feito desta forma, desta maneira, eu vejo, Senhor, a produção dos frutos. Mas sempre tem alguém que te poda, sempre tem alguém que te traz uma palavra áspera, sempre vai ter um líder, sempre vai ter alguém que vai te podar, que vai te impedir de trabalhar na obra de Deus. E você é submissa, porque Ana foi submissa ao sacerdote Eli. Talvez pelo contexto que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam vivendo, pela situação que Eli estava vivendo, Eli julgou Ana. Ele perguntou para ela por que ela estava cheia de moço, cheia de vinho. Não é isso que acontece muitas das vezes? Mas o próprio Deus tinha feito essa ligadura de trompas. Mas Deus tinha um plano. Eu quero te dizer que se o seu ministério ainda não produziu, se o seu ministério ainda não nasceu, ei, acorda, estamos vivendo os últimos dias. E você fala, não, Jesus vai voltar, isso não vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus está guardando você, mulher de Deus. Deus está guardando você, homem de Deus. Deus está guardando você, jovem de Deus. Para na hora certa, o Senhor te capacitar, o Senhor te levantar, o Senhor vai abrir seu amado, o Senhor vai abrir seu caminho e não vai ter sacerdote que vai te impedir, porque vai acontecer. Samuel precisava nascer na época certa, Samuel precisava nascer no tempo certo, porque ia chegar um tempo que Deus ia fazer de Samuel algo que não fez com os filhos de Penina. Porque quando o seu ministério nascer, não vai ser para o seu ego próprio. Quando o seu ministério começar a crescer, não vai ser para te dar glória. Quando o seu ministério começar a crescer, não vai ser para você ser aplaudido. Não vai ser para você ter holofotes. Mas é para você continuar colocando ele no altar de Deus. Porque você vai devolver o seu ministério no altar de Deus. E é Deus que vai trabalhar no seu ministério. É Deus que vai fazer dele o que ele quiser, porque vai ser um filho gerado pelo poder de Deus. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Então não se desespere, deixa Deus trabalhar. Amargura de alma eu e você podemos ter. Você pode ter amarguras de alma, mas o tempo do Senhor vai chegar. Vai ter o tempo de Deus abrir essa madre, minha querida. Vai ter o tempo do Senhor Deus te trazer para fora. Essa autoridade que você sente dentro do seu espírito, que dá vontade de abrir sua boca, mas algo fecha sua boca, porque não é o tempo de você usar essa autoridade. Certo? E o tempo de Deus vai chegar. Enquanto isso, existem peninas que estão gerando, achando que são superiores. Mas eu vou dizer uma coisa, eu coloquei isso até lá no meu Facebook. Os filhos de Peninas foram gerados pelo prazer da carne. Gerados. Talvez Penina olhava para Ana e dizia, eu posso, eu consigo. Eu fui escolhida, o meu ventre é aberto, eu sou convidado para pregar, eu sou convidado para fazer e acontecer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, os filhos de Penina não estão na genealogia do sangue de Cristo. Mas já Samuel, ele já tem uma história. E quando Deus abrir a sua madre e o seu ministério aparecer, querido, não vai ficar só em Samuel. Vai ficar em outro, o seu ministério vai dar frutos. Porque Ana, quando ela devolveu Samuel ao altar, Ana continuou a gerar. Porque quando Deus abre, Deus abre. E vai chegar o tempo de Deus na sua vida. Então eu quero que você entenda isso. Então nessa manhã eu trouxe essa palavra para você. Eu quero que você entenda isso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que é nascido de Deus, ele é nascido para ficar no altar.
Ele é nascido para profetizar contra sacerdotes. Ele é nascido para proclamar a verdade. Ele é nascido para dar um grito. Ele é nascido para ungir outros profetas. Ele é nascido para ungir reis. Ele é nascido para cuidar de nações. Ele é nascido para trazer o sossego, a paz para um povo. Tá bom? E eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que o Senhor disse lá no verso 35? Diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Eu quero te dizer uma coisa. Deus tem algo no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas em algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão para que eu coma. Isso é pesado, isso é forte. Você está entendendo? Profissionais de aluguel nos dias de hoje que procuram o ministério para ganhar uma moeda. Profissionais de Bíblia, profissionais de altar que correm atrás de convites, que vão fazer campanhas para ganhar miséria, para ganhar uma moeda. O Senhor disse isso lá no versículo 35 de Samuel. Isso não é chamada. Isso não é ser gerado com dor e com lágrima. Não é. Não é gerado. Profissionais que perderam o ministério e agora estão pedindo: me dê qualquer ministério. Não, deixa eu ir lá, me deixa qualquer. Não, eu vou, me chama, tô aqui, viu? Ó, eu tô aqui, eu vou lá. Sabe, eu já ouvi pessoas dizerem que já foi pregar em alguns lugares e não tiveram ofertas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O tempo de Deus na sua vida vai chegar. Viu? O tempo de Deus vai chegar na sua vida. Eu quero que você entenda isso, meu querido, minha querida. O tempo de Deus vai chegar. Porque você não vai precisar de oferta. Você não vai precisar que alguém te dê uma moeda. Você não vai precisar, porque o próprio Deus vai cuidar de você. O seu ministério vai nascer para fazer a diferença em meio a uma corrupção. Ah, mas pastora Silvia, hoje em dia tem muitos grandes por aí pregando. Não se preocupa com a grandeza daqueles que têm os seus nomes nos holofotes, aqueles que são famosos em redes sociais, aqueles que têm grandes templos. Os templos são grandes e são inchados, porque quando Deus usa, quando Deus te chamar, quando Deus abrir a sua madre, quando Deus falar: a porta está aberta, passe por ela, porque eu sou contigo, não vai ter sacerdote que vai tapar a sua boca, porque o seu ministério vai nascer na amargura de alma, no choro, o seu ministério vai nascer com peninas te confrontando, o seu ministério vai nascer com pessoas que quando passa por você tem uma arrogância, tem uma petulância, tem um andar que te provoca, como se diz: olha, eu estou subindo para pregar, eu estou indo fazer. Mas o seu ministério vai nascer no altar. Até aquele sacerdote que Deus vai tratar com ele como tratou com Eli, é ele que vai pronunciar a sua vitória, porque Eli falou com Ana: vá e que Deus seja contigo. Ele não vai entender quando Deus abrir a boca dele e ele te abençoar. Você está me ouvindo? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero que você coloque isso no seu entendimento, em nome de Jesus. Vai nascer no altar, vai viver no altar. E você não vai entender porque a sua madre vai continuar aberta. E outros filhos te virão, outros ministérios te virão. E aquele ministério que nasceu no altar, o Senhor vai usar dele. E vai chegar o tempo de você cantar o canto da vitória. Tem uma canção que diz assim: está surgindo aí agora o novo vencedor. Ele é alguém do coração do Pai. Está surgindo aí um novo vencedor. Viu? Deus vai bradar, Deus vai bradar. Que o Senhor te abençoe.
esse vídeo, ele vai lá para a página de Palavra Sagrada. E eu gostaria de te pedir, se você puder, compartilhar esse vídeo, dar o seu like lá nesse vídeo. Existem pessoas que estão com a alma amargurada, igual você e eu. Existem pessoas que estão com o ministério também precisando de um ímpeto. Existem pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. Então essa palavra vai ser uma palavra de ânimo. Essa palavra vai ser uma palavra onde que ele vai entender que Deus é com ele. Eu conto com você. Eu quero te dizer, continua no altar. Não olha para quem está lá no altar, não olha para a vida de sacerdote, não olha para a vida de filho de sacerdote, não olha para a vida de ninguém. Continua no altar e não revide os insultos dos peninas da vida. Deixa que Deus, no tempo certo, ele vai tratar com todos nós. Vai tratar comigo, vai tratar com você, vai tratar com o penino, vai tratar com o sacerdote, com o filho de sacerdote, porque a obra é dele, a casa é dele. O ministério é dele, tudo pertence a ele, tudo foi feito por ele, ele é dono de todas as coisas. O Senhor te abençoa. Shalom.